tem coisas que ficam lá no limbo e a gente sente que tem mais coisa, mas não vai. Mas não vai, e 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 não vai. Isso não é possível. O que que acontece que a gente está só na superficialidade? Ou a gente ainda não está pronto para olhar certas questões, né? Eu, recentemente, uma questão pessoal minha, né? Vira e mexe, vem, agora com menos frequência, mas vinha uma imagem, que eu não sei o que que é, os detalhes, comecei a ter uma percepção um pouco mais profunda, mas assim, é uma imagem, eu sei que é medieval pelas roupas das pessoas, e dá uma certa angústia, assim. Eu falo, o que que é isso? Tem alguma coisa aí. E eu não sei o que é, não sei o que é. Aí eu fui pedir uma apometria. Falei, bom, vamos pedir para encaminhar essa memória, essa personalidade ou essa ancestralidade, seja lá o que for. E aí a resposta foi: não, a gente não pode encaminhar. Eu falei assim: como assim? Não pode encaminhar? Não está pronto ainda para ver. Então, enquanto não houver o entendimento no aqui e agora, a gente não consegue liberar essa dor lá do passado, esse gatilho que estava no passado. Eu falei, e aí eu falei assim, mas se isso está aparecendo, se isso está vindo na minha consciência, é porque eu estou pronta para trabalhar isso, senão não ia nem aparecer. Sim, mas ainda você precisa entender. Enquanto não entender no aqui e agora, não dá para trabalhar esse gatilho, essa memória que está lá na ancestralidade ou na sua personalidade. Eu falei, o que que eu faço? Faz os seus processos aí. Eu falei, posso fazer uma constelação? Pode. Então, marquei, tem uma ex-aluna que ela é excelente. E aí eu falo assim, peraí que eu vou encaminhar pela apometria. Peraí que agora tá dando um treco aqui que eu preciso um pouquinho de neurociência. Deixa eu dar uma regulada no sistema nervoso, porque eu não tô conseguindo nem respirar. Tô passando mal, tá me dando mal-estar, vem tudo, assim, né? De sensações e emoções que a gente não sabe nem o que é. E é uma coisa que tá lá. Idade média foi de, sei lá, do ano 900 ao ano, sei lá, 1300, 1400, 1500, enfim, ela bem lá atrás. E é uma coisa que tá aqui, né? E aí fiz uma constelação, melhorou um pouquinho, comecei a enxergar outras coisas, uns desdobramentos vinculados a outras emoções e situações que são recorrentes. No hoje eu falei, ah, deve ser alguma repetição de padrão ou alguma raiz está lá atrás, né? Muito bem. Então, quanto mais o terapeuta tiver trabalhado para ele conseguir mergulhar no próprio inconsciente, mais resiliência ele tem para mergulhar no inconsciente do cliente. Se ele está só na superficialidade, ele não dá conta, porque muitas sensações, sentimentos, emoções, crenças vão, ó, colar na do cliente ali, ó, e aí a gente não vai dar conta. Eu lembro de uma moça que eu constelei, foi uma constelação muito confusa. Era assim, primeiro vinha uma imagem de um castelo, depois vinha uma imagem indígena, depois numa tribo, depois vinha uma... Tudo assim, e ela ficava... sabe quando você fica correndo atrás do coelho, que fica várias trilhas? Eu falava assim, meu, nossa, onde está a raiz disso? Ela, não, agora tá vindo tal imagem. Agora, eu falava, calma, nós vamos olhar para todas. E eu não sabia onde era o início. De tanta angústia que tinha ali, tinha diversos padrões, e eles estavam aflorando de uma forma que eu falei assim, a gente vai destrinchar esse negócio aí, não dá para ficar assim, não dá para você ficar com essa angústia, né? E era uma pessoa que foi buscar uma terapeuta de constelação na Europa. Ela chegou lá para constelar lá. A mulher falou assim: seu campo está muito confuso, não dá para constelar. A mulher voltou para o Brasil sem conseguir constelar. Abriu o campo, disse, ah, não, tá muito confuso, não dá. E fechou. E mandou ela embora. Você imagina isso, né? E a hora que a gente consegue pegar qual é o sentimento que está em todas as histórias, o sentimento raiz, a gente está trabalhando uma linha de aprendizagem. É o sentimento. Porque aqui, aquela situação medieval, aquela situação na tribo, são repetições de uma dor.
de uma mesma dor, com histórias, com caras e momentos diferentes. Por quê? Porque o inconsciente repete tudo aquilo que a gente não dá conta de trabalhar. Então, isso vinha, né? Aflorava de diversas situações. E era uma situação assim, eu não consigo morar nessa cidade onde eu tô, e eu adoro aqui, e não consigo morar aqui. Eram as memórias indígenas que tinham ali na região, que talvez fossem dos ancestrais delas ou não. Ou as tribos indígenas funcionavam como gatilho da ancestralidade indígena dela também. A gente não tem como afirmar, né? O que é começo, o que é meio, o que é fim, o que é causa, enfim. E a constelação, eu tenho observado, nesses 17 anos de constelação, que as pessoas estão ficando muito ou somente no campo energético. Então, assim, pai, mãe, avô, avó, bisavô, bisavó, tá lá na energia da ancestralidade. E aquele batimento cardíaco que dá um. E aquele comportamento que, quando alguém fala com você de uma forma, desperta um dragão dentro de você que fala assim: onde está a raiz desse negócio? Se a gente for olhar mais afastado, é uma coisinha tão que você fala assim: ah, eu não precisava falar desse jeito, e, né, vira um negócio dentro da gente, porque aquilo conta, aquela leinha naquela fogueira ali acendeu um incêndio que está lá atrás, queimando, que não foi apagado, que vem lá de uma ancestralidade, de algo muito longe, muito distante, talvez. Então, tem uma questão energética, né, que é essa vinculação ancestral, também vinculação das nossas personalidades, do nosso arquétipo, do nosso jeito de ser, e muitos não olham para isso, olham somente para o pai, mãe, avô, avó, bisavô, bisavó, histórico, né? A parte histórica. Agora, não dá para. Não pego o livro de história e falo assim, ah, essa guerra aqui que eu vou me identificar. Não é assim que a gente faz. Tem algo em mim, no aqui e agora, que aflorou, que espelhou e colou naquela dor lá atrás. Então, se tem algo aqui que cola naquela dor lá atrás, eu preciso também trabalhar o aqui, o meu eu, a minha personalidade. Senão, não dá certo, não vai, né? Então, tem essa questão energética, essa ligação ancestral, a energia também energética das nossas personalidades, os arquétipos da nossa personalidade. Então, são duas questões energéticas. Tem uma dimensão física, dá um aperto no peito, um nó na garganta. A pessoa fala, ah, e surge um giraia dentro de mim, por exemplo, ativam o dragão de Komodo aqui dentro. Então, tem gatilhos físicos que são fisiológicos. Muitas vezes, em situações, que é o que a gente vai falar mais hoje, muitas vezes não, em todas as vezes, em todas as situações de trauma e estresse, libera cortisol, adrenalina, norepinefrina, libera uma série de hormônios e neurotransmissores que ficam ali circulando. Por que que ficam circulando? Por que que o nosso corpo não dá conta de absorver, de reabsorver? Porque a gente é treinado a não sentir. Como assim nós somos treinados a não sentir? A criança cai, o adulto vai lá e fala assim: não foi nada. Como assim não foi nada? Foi um susto, no mínimo, ela caiu. Se foi um susto, isso é um susto. Sente o susto. Já vai passar. O que que acontece? Frio na barriga? O coração está disparado? Isso é um susto. A hora que a gente presta, o meu gatinho roncando, a hora que a gente presta atenção nas sensações corporais, o nosso corpo se organiza. O que que é reorganizar? É reabsorver esses resíduos de cortisol, adrenalina, norepinefrina, de hormônios e neurotransmissores de trauma e estresse em 8 segundos. 8 segundos é o tempo que o organismo precisa para reabsorver esses hormônios e neurotransmissores de trauma e estresse. Mas a gente ensina a não sentir. Não foi nada. Se sentir na hora, isso aí é um susto. O que que você está sentindo? Presta atenção. Coraçãozinho está disparado? É um frio na barriga? Já vai passar, é um susto.
Aí, eu posso sentir. Então, você fala, não foi nada? Então, vem o neocórtex, o mental, não posso sentir, não é nada, não é nada. Então, isso que eu tô sentindo não é nada, não posso sentir, porque ele não tem um significado. E aí a criança não entende, né? Ou então, assim, nós não vamos mais falar sobre esse assunto, aquele negócio tá lá. Então, vamos tampar a válvula na panela de pressão, chega uma hora que explode, às vezes numa doença, porque tem que sair de alguma forma. De alguma forma tem que sair aquela dor, né? E o corpo, ele não diferencia se aquela adrenalina, se aquele estresse é por uma barata ou por um assalto. Adrenalina é adrenalina. E ele fica muitas vezes lá circulando no corpo, né? Então tem essa dimensão energética, essa dimensão física, esse nó na garganta, aperto no peito, que são todos esses gatilhos que são resíduos que estão lá no corpo, gerados pelo sistema nervoso autônomo, não é a parte racional. A gente não controla batimento cardíaco, não controla dilatação e contração de pupila. Então, são partes autônomas. Tem a parte mental, que muitas vezes eu fui vivendo numa situação onde, sei lá, mulheres não eram respeitadas, enfim, que não tinham direito a nada. Eu fui criando no meu corpo mental inferior, às vezes no corpo mental superior, mas geralmente no corpo mental inferior, crenças de baixa autoestima, né? Então aquilo às vezes vai ficando enraizado no corpo mental. Então são crenças, pensamentos limitantes, crenças limitantes. É que o nome correto é crença central, não é limitante. Dimensão mental, né? De crenças que a gente vai formando ao longo do tempo e espaço por vivências, né? Então e tem também as emoções que ficam ali gravadas no nosso corpo, né? As nossas dores, as nossas sensações. A gente vai falar mais disso. E aí, muitas vezes, a gente vê as pessoas só numa dimensão ou energética ou mental, e esquece o resto, esquece as emoções vinculadas a pensamentos, tudo isso. Bert Hellinger, ele fez, isso aqui está no livro, Para que o Amor Dê Certo, página 15 dessa capa roxinha dessa edição, não sei em que página está em outras edições. Ele fez suas observações, então assim, ele fazia as constelações, escolhia pessoas ali no auditório para constelar, quem quer constelar, quem quer constelar, aí as pessoas vinham, ele constelava, depois ele pegava o microfone e explicava aquela constelação. Todos os as constelações dele foram dentro de um contexto terapêutico, de ensino e aprendizado, todas, né? E ele falava que tinha acontecido ali naquela constelação. Mas aí, se a gente for olhar aqui no prefácio desse livro, Para que o Amor Dê Certo, tem lá. Bert Hellinger fez suas observações dentro de um contexto terapêutico específico. Quem quiser generalizar o que foi dito ou utilizá-la como receita padrão, notará que da fruta ficará apenas com a casca. Então, olha só, o que aconteceu ali? Bert, alemão. O Matias, que ainda faz as traduções, eu não sei se ele fez as traduções de todos os livros, na verdade foram transcrições, né? E depois traduções para o português. O Matias, que é quem faz as traduções, tanto da Sophie Hellinger hoje, ele é meio a meio, meio brasileiro, meio alemão, metade da família brasileira, metade da família alemã. E o alemão, ele tem um jeito de falar que ele fala num tom e numa gramática imperativa. Não sei se já repararam isso. Eu que trabalhei muitos anos no colégio alemão aqui em São Paulo, que é o Porto Seguro, eu observei esse jeito de falar. Para eles é sempre no imperativo. É assim. É assim, aquela família que ele estava acabando de desconstelar, que ele estava acabando de discutir. Então, é assim naquele contexto. E aí, como isso foi para os livros, e as pessoas em geral não leem prefácio, não leem introdução, aquilo ficou, eternizou uma generalização que era daquela família, e não o geral. E olha que interessante isso. Tem uma frase dele que ele fala assim: traumas são impostos pelo destino.
Existem traumas que são impostos para o destino. Exemplo, uma guerra que afetou todo o sistema familiar. Neste caso, a constelação do trauma sistêmico, ô Zui, por si só, não adianta. O que o Bert Hellinger quis dizer com isso? Que só constelar o trauma não adianta. Expliquem para mim, o que vocês acham disso? O que não adianta só constelar? Que só constelar o trauma e não entender tanto a motivação quanto o residual que esse trauma deixou, o que a partir desse trauma eu desenvolvi de comportamento ligado ao trauma, eu creio que o trauma, eu fico trabalhando o trauma a partir do passado, mas não do que ele representa no hoje, né? Imagino. Perfeito. É isso. É isso. Porque o Einstein mesmo dizia, a diferença entre passado, presente e futuro é uma ilusão irremediavelmente persistente. Essa é uma frase do Einstein. Né? Então, o que é passado, o que é presente, o que está acontecendo aqui agora? Enfim, o que já aconteceu? Aonde está? Se aquela memória ela está ativa em mim, não importa que aquela guerra foi lá em 1600, não sei. As memórias, as dores, os traumas estão aqui em mim. E aí a gente entra na diferença entre trauma e traumatização. O trauma, ele não está no evento. Não estou lá naquela guerra. É a traumatização que está registrada no meu sistema nervoso, no meu campo mental, no meu campo emocional. E eu fico revivendo aquilo como se fosse um looping, né? E eu preciso trabalhar essas sensações, essas emoções. E não só eu sinto muito meu avô que participou da guerra. Ah, eu deixo sua dor com você, tá? E o que eu faço com as memórias energéticas, emocionais, mentais, fisiológicas? Como assim fisiológicas? Então, olha só. Teve uma moça que veio trabalhar comigo, trabalhar assim, uma sessão de neurociência. Ela falou assim: eu não quero constelação, é só neurociência. Ok, né? Combinado, acordo terapêutico. Não vou usar nada de constelação. Ela quer só neurociência. Deita, meu anjo, assim não dá. E aí, ela tinha aquela síndrome da perna inquieta. Sabe aquela perna que não para de tremer? O que eu estava fazendo? Eu estava promovendo ali a identificação daquilo no sistema nervoso dela, porque é um gatilho, né? Isso, mesmo que seja um gatilho inconsciente. Aliás, 95% das sensações, emoções, comportamentos são inconscientes, os gatilhos estão no inconsciente. E promovendo ali a reabsorção, usando a técnica de neurociência, que é prestar atenção na sensação corporal, não é falar da perna, é prestar atenção no tremor da perna, é sentir a sensação sentida, não é sentimento, é sentido, é sensação, né? É fisiológico. Então ela estava lá naquela sensação e a perna tremendo e presta atenção. E normalmente quando a gente dá atenção para o sistema nervoso de um trauma, o organismo começa a reabsorver esses resíduos de hormônios e neurotransmissores. E começa a diminuir o tremor, em geral, né? Claro que a gente tem velocidade da voz, tom de fala, tem que procurar quais são os gatilhos vinculados, é tudo isso que eu vou ensinar no curso. Mas, em geral, dando atenção ao sistema nervoso, ele se organiza, ele começa a reabsorver e aí tem outros mecanismos e outros comandos para prestar atenção em liberação de hormônios e neurotransmissores de bem-estar, como ocitocina, dopamina, enfim, para sair daquela trilha de medo, de trauma, de estresse. E a perna dela não parava, não parava. Tava 10 minutos, assim, no relógio. Eu falei, gente, vai retraumatizar. Eu vou ter que pedir uma supervisão. Vou parar, vou mandar um e-mail para os meus professores e pedir uma supervisão, porque eu não estou conseguindo. Na hora que eu pensei isso, veio uma imagem de um cavaleiro medieval. Ele se escondia atrás das árvores, olhava e continuava correndo. Se escondia atrás de uma outra árvore, olhava e continuava correndo. Eu pensei, é uma memória ancestral ou uma memória de uma personalidade dela, de um trauma dela
aí de uma outra época. Eu falei, bom, ela não quer que eu use constelação, mas eu tô vendo a imagem, o que que eu vou fazer? Vou usar, né? E aí eu falei assim, fala pro seu corpo que aqui é mais seguro, que não precisa fugir mais. A hora que eu falei isso, ela fez assim, e a perna parou de tremer. Portanto, o gatilho estava lá. Óbvio que eu não falei nada dos meus professores, porque é uma técnica médica americana que diz que o trauma é do aqui e agora. Se eu falar que era uma imagem que o resolveu, quando eu falei para uma imagem medieval, né, que provavelmente era o gatilho, não precisa fugir mais, aqui é mais seguro, eles iam me chamar de doida. Então ali eu estava misturando a constelação com a neurociência. E aí resolveu. A perna dela parou de tremer. Ela estava fugindo desde mil, sei lá quando, 1100, ano 800, anos, sei lá quando, que ela estava fugindo. Ela estava presa naquela memória que provavelmente teve uma morte traumática. A gente registra os traumas, né? Então, quando o Bert dizia, né, aqui no prefácio do livro, que ele estava falando lá no outro, né, no outro slide, que não é para generalizar, que ele não estava ditando receitas, e a gente só vê receita. Você abre o Instagram, abre o Facebook, é receita de constelação. Do tipo, ai, a causa sistêmica da psoríase é não sei o quê. Gente, eu vi isso hoje. Eu falei, como assim? Eu já tratei psoríase. E era abuso, não era o que a moça estava falando ali. Ali foi o que aconteceu, provavelmente, numa constelação dela. Ou ela leu em algum livro que dizia que era isso. Mas existem casos e casos, famílias e famílias, histórias e histórias. Senão seria a mesma receita para todo mundo. Aí era fácil. Receita de bolo, né? Mesmo a gente seguindo receita, a comida não sai igual? Vai dizer que não. Você pode colocar as duas pessoas na mesma cozinha, separar os mesmos ingredientes, fica diferente uma da outra. Não fica igual. Não existe nada igual nesse sistema. Nem gêmeos são idênticos, mesmo que eles sejam idênticos, eles não são idênticos. Tem às vezes uma pintinha que é diferente. É a cor da nossa aura, o campo áurico. O nosso campo áurico ele é formado pelas nossas emoções. E 95% das nossas emoções, elas estão no nosso inconsciente, né? A gente não sabe por que tal pessoa dispara na gente uma emoção X, uma emoção Y, né? Então, se a gente for ali trabalhar acima de 500 Hz, que é amor, alegria, paz, iluminação, felicidade, serenidade, ninguém fica doente. Não existe doença acima de 500 Hz. E a gente, às vezes, está lá vibrando na culpa, na tristeza, na dor. Claro que a gente precisa sentir. Não vamos, eu vou fingir que tá tudo bem, que não aconteceu nada e bola para frente. Aí você tampou a válvula da panela de pressão e tá lá dentro de você uma dor insuportável. Precisa trabalhar isso, né? Não é falar, vamos sublimar já e não é assim que funciona. Vamos sentir. Mas sentir no sentido em que eu vou sentir, vou trabalhar, vou processar, vou ressignificar, vou desidentificar do passado, vou ajudar meu organismo a reabsorver esses resíduos de hormônios e neurotransmissores que funcionam como um gatilho para eu sair dessa vibração baixa, inconsciente. Porque racionalmente eu só quero amor, paz, luz, iluminação, alegria, paz e amor, mas lá por baixo do tapete o negócio às vezes não está tão bom assim. Tanto é que pensamentos, sentimentos, sensações se repetem, situações se repetem. Puxa, de novo, isso aconteceu comigo ontem. A pessoa falou um negócio que acendeu giraia dentro de mim. Eu falei, esse dragão ainda está aqui dentro de mim. E eu preciso descobrir a causa. Enquanto eu não tratar a causa, eu não vou conseguir, porque. E eu já fiz diversas terapias ligadas a isso e ainda não cheguei lá. Talvez não esteja pronta, enfim, não sei. Mas eu busco, estou em busca de, né?
Então, 95% dos sentimentos e pensamentos são inconscientes. Elaine, tudo bem? Às vezes eu lembro de você. E hoje é um dia, eu quis te mandar um áudio só pra te falar que tá acontecendo muita coisa por aqui, muitos movimentos, tanto na área da minha saúde, né, no trabalho, né, nem se fala. E agora, a espiritual. Eu tô indo na casa de Francisco, tô indo lá 2 vezes por semana, tô sendo cuidada. Inclusive, sábado agora, vou ser atendida na apometria. E assim, tem muita coisa eu acho que eu ainda não sei, não entendo, mas as coisas estão mudando. Parece que o meu jeito de olhar para as coisas estão mudando. E, enfim, eu fiquei com vontade de contar, porque parece que eu tô amadurecendo com tudo que tá acontecendo. Tá sendo um baita de um desafio pra mim, porque tá chegando muita coisa muito esquisita. Mas, mas tá sendo bom, porque eu tô ficando mais forte. Tô cada dia um pouquinho melhor. Enfim, eu só fiquei com vontade de falar, porque você e o seu trabalho abrem muito, né? Você consegue enxergar e atuar em muita coisa. E desde a constelação que a gente fez no passado, abriu muita coisa, moveu muita coisa por aqui. Qualquer dia eu te conto mais, mas só queria te falar, só porque eu vira e mexe, eu lembro de você, e por mais que agora tá nos perrengues, mas eu tô feliz que as coisas estão mudando. Tô feliz que a verdade tá chegando. Enfim, só isso mesmo pra dizer. Qualquer dia eu te conto mais. Obrigada, Elaine. Espero que você esteja bem por aí. Um beijo. Elaine, querida. Isso é para a gente dizer que é eterno, né? A evolução é eterna. Quantas coisas eu já me trabalhei e aí ainda volta, ainda aparece de novo. Quer dizer que não trabalhou? Não, quer dizer que agora eu estou pronta para ir numa outra camada, numa camada mais profunda, que antes eu não estava. Desde que eu busque a profundidade, né? Se a gente busca terapias que ficam só na superficialidade, as pessoas elas não estão acostumadas a sentir dor. Eu estava numa constelação, quando que foi? No sábado, acho, no domingo, essa semana, online, e aí acessou uma dor de uma pessoa que teve um familiar lá da pessoa que estava constelando, que morreu de infarto. Então, a pessoa que estava representando, ela sentiu aquelas dores. E ela começava assim, ai, começava a cheirar alfazema e balançar. Eu falava assim, calma, deixa eu sentir um pouquinho que eu te ajudo aqui a reabsorver. Ela não deu conta de sentir. Eu falava assim, sente metade. Ela entrou num desespero de entrar em contato com uma dor de uma pessoa que morreu na família do outro ali. Ela estava como representante dentro de um curso de terapia, para ser terapeuta. Ela não vai dar conta enquanto ela não se trabalhar, precisa se trabalhar mais. E eu não, nunca parei de me trabalhar como pessoa, e ainda tem coisas, tem muitas coisas. Então, quando a gente começa a olhar para uma profundidade maior, a gente entende, e é o meu desejo profundo, que os terapeutas eles sejam cada vez mais completos, que possam olhar para a parte física, que possam olhar para a parte emocional, que possam olhar para a parte mental, tudo junto, porque está tudo interligado. Não dá para dizer, olha, a gente trabalhou os seus avós, bisavós, esse coração disparado aí, depois você vê como, né? Tá ligado àquela dor, tá ligado àquela emoção, tá ligado àquele pensamento, tá ligado àquele sentimento. Eu coloquei aqui. Elaine, Oi, fala. eu queria até, com a sua permissão, complementar uma ideia, com uma ideia, né? Você disse assim, as pessoas não estão acostumadas a sentir dor, né? Eu não sei se, o que que você acha da ideia de que as pessoas estão tão acostumadas numa dor que elas entendem como se fosse a zona de conforto que virou uma dor, a dor da zona de conforto. Entende o que eu quero te dizer? Elas não querem acessar a verdade, então elas preferem ficar com a dor da ilusão, entende? É a zona de conforto desconfortável. Tá doendo, mas eu já tô acostumada. Exato, exato. No caso aí, eu entendi o que você falou. Ela, assim, ela projetou, na verdade, ela internalizou uma dor que nem era dela, né? 100%. Quer dizer, Provavelmente o que eu virou já ouvi. um gatilho, né? Eu acho. Exato, exato, né? Conectou com algo que para ela é difícil de lidar. Mas no dia a dia, eu acho que assim, as pessoas acabam não querendo tocar nas suas dores, nessas dores que seriam as dores para trabalhar na terapia, para trazer, para jogar luz e tudo mais, porque é melhor, é mais confortável conviver com aquela dor que ela, de repente, já entende como verdade, entende? Sabe como é? E não tirar essas cascas, da cebola, entende? Não olhar mais profundamente, entende? Ela vai vivendo no automático, no piloto automático, eu acho. Que não deixa de ser uma dor. É uma dor. E É aí uma vai dor. chegar uma hora em que a vida vai colocar assim, porque eu acho que o livre-arbítrio, ele é uma faixa.
A gente tem uma faixa de livre-arbítrio. Porque talvez a gente tenha, no meu conceito, né, na minha visão, a gente fez ali alguns combinados, né? E aí, então, assim, eu preciso aprender isso dentro dessa linha de aprendizagem, eu preciso evoluir em tal aspecto. E aí eu fico patinando num disco riscado, ou seja, num padrão antigo, e não avanço, não evoluo, eu acho que o universo vai colocar situações na vida e falar, ó, você vai ter que acordar. E aí, quando a dor ficar forte demais, aí ela vai procurar ajuda, né? Com consequências severas. Por exemplo, o corpo, né? Nó na garganta, aperto no peito, um comportamento que é um comportamento gatilho, por exemplo, são traumas. Ou então, sempre tem relacionamento, as pessoas são do mesmo tipo de chefe, mesmo tipo de namorado. Então, isso tudo é sinal de que tem ali algo que está reverberando no inconsciente, fazendo com que aquilo venha à tona, né? Já falei isso também. Ó, e os meus bonitinhos, eu amo esses dois. Bert Hellinger e Peter Levine. Peter Levine foi meu professor de neurociência de trauma, médico americano. A técnica que ele desenvolveu é considerada hoje no mundo para trauma, né? Então, é o que eu venho trabalhando, é o que eu proponho e é o que é a minha formação de base. Eu primeiro entrei no mundo da neurociência. A constelação veio depois na minha vida. E no começo eu fazia atendimentos assim, meio que separados, né? Ah, você quer uma sessão de constelação ou uma sessão de neurociência tal? Então, que nem a moça, ah, quero trabalhar minha perna que não para quieta. Ah, então é neurociência. No fim, aí eu comecei a juntar as coisas. Teve uma vez que eu estava numa constelação em grupo, assistindo como participante ali, e de repente uma pessoa caiu no chão, um participante, ele caiu no chão e começou a tremer, parecia que estava convulsionando, tudo. A terapeuta, todo mundo parou e ficou assim, olhando assim, do tipo, e agora, o que que eu faço? Chamo uma ambulância? Né? Eu estava sentada, eu não tinha entrado ainda naquela constelação, e aí a consteladora olhou para mim com os olhos desse tamanho, assim, do tipo, socorro. Eu levantei, era uma constelação oculta, eu não sabia quem estava representando o quê, quem, nada, eu simplesmente trabalhei com toques, né, que são as regiões onde se armazenam traumas no corpo da pessoa, sem falar nada, apenas assim, respira, eu tô aqui, dando os comandos de neurociência para ajudar o organismo da pessoa a reabsorver os hormônios neurotransmissores de trauma e estresse. Eu não sabia se era da própria pessoa, se era do campo, o que que era aquilo, né? Foi um baita de um susto aquilo. E todo mundo ficou parado, olhando eu atender a pessoa ali no chão. Ela caiu no chão e parecia que estava convulsionando, enfim. E aí o corpo dela, com a minha ajuda, com a técnica de neurociência, foi reabsorvendo os resíduos de hormônios e neurotransmissores de trauma e estresse, que foi diminuindo aquele tremor, aquela foi acalmando, passou. Aí eu levantei, falei, você tá bem? Ok, levantei, aí eu cheguei no ouvido da consteladora, falei assim, o que que foi isso? Eu achei que tinha sido um abuso, né? Alguma coisa assim. Ela falou, foi um acidente de carro e essa pessoa está representando a pessoa que está sentada ali, que é quem está constelando, que é o único sobrevivente. Então, acionou a memória do acidente, do trauma. Então, se o constelador, no meio de uma constelação, ele não sabe o que vai vir. Constelação é um passo no escuro. Eu não sei o que vai aparecer. Eu não sei o que pode vir. E se o constelador não tiver preparado com ferramentas para isso, ele não dá conta, né? E aí, falei, nossa, preciso usar a neurociência. Teve uma outra situação onde um rapaz, ele falava assim, eu não consigo chegar perto da minha mãe, que eu fico enjoado, me dá tontura, me dá repulsa. E vem um cheiro, ele fala, um cheiro de carniça, quando ele chega perto da mãe dele. A mãe dele não tem cheiro de carniça. Mas ele tinha um irmão gêmeo que morreu no útero. Então, aquilo atrapalhou a relação que ele. E assim, eu atendia esse moço, ele tinha, sei lá, 40 anos. Atrapalhou a relação dele com a mãe, ele não conseguia chegar perto da própria mãe, por uma memória intrauterina.
Pode ter um gatilho ancestral de um outro gêmeo? Pode, mas tem coisa que é do aqui e agora, que a gente tem que trabalhar também. Então, eu fui ajudando ele a se despedir do irmão. Enquanto ele ia, a gente trouxe uma imaginação dele se despedir do irmão, imaginário, ou pega um representante, enfim, no caso ali foi meditativo. Vamos lá, entra no barquinho, nós vamos juntos visitar o mundo dos mortos. Conforme a gente ia chegando no outro lado do rio, eu ia regulando o sistema nervoso dele, até ele conseguir chegar perto daquela memória, se despedir e voltar para o mundo dos vivos. Fiz uma constelação meditativa, a coisa mais linda. E aí, quando ele pensa na mãe no final, ele fala: agora eu não sinto mais nenhuma repulsa. Porque ele associou em bebezinho, mãe com morte do irmão. Associou. O sistema nervoso, na verdade, foi o sistema nervoso dele que associou, né? Uma outra situação de um terremoto, que a pessoa, assim, a pessoa do lado morreu e ela não. Mas é uma situação de quase morte. Então, nós vamos subir uma escada dourada, de novo meditativa, até o céu, né? Mas, ó, o São Pedro mandou você voltar, minha filha, vamos descer. E vai regulando o sistema nervoso, e vai reabsorvendo aqueles resíduos de cortisol, de adrenalina, de... Porque não adianta falar, ai, tá tudo bem. Eu lembro, assim, de situação de processo terapêutico que eu passei, de... Como é que chama? Xamânico, que é a... Ai, que nome que dá? Que vai batendo o tambor, vai vindo as memórias, e aí o xamã, né, a terapeuta, o xamã, fala assim: olha, percebe que agora você está no ano X, 2023, isso é só uma memória, já passou, pronto, acabou. E aí meu coração continuava, porque a memória estava aqui no corpo. E eu saía muito pior, eu saía passando mal. Então tem que trabalhar o sistema nervoso junto. Se não trabalhar, essa parte vai ficar em aberto. E aquele gatilho vai continuar funcionando. E aí a constelação não vai funcionar plenamente, porque vai ficar um buraco. Então eu achei que eu estava inventando a roda quando eu comecei a misturar a constelação com a neurociência. Então, quando eu misturei a técnica aqui do Peter Levine com a técnica do Bert Hellinger, que demais, nossa, que demais essa constelação. Nossa, muito difícil achar isso, realmente, tal. Até o dia que eu vi essa foto, os dois juntos, eu falei, eles já se conheciam, já trabalhavam isso, por que ninguém ensinou isso? Estou inventando a roda nada. Nada. Por que que ficam só com uma parte? Ficam só com a casca da fruta, não com a fruta inteira? Porque, enfim, talvez tenham generalizado, ou talvez não tenham entendido, ou talvez Bert não tenha explicado de uma forma mais profunda. Bert Hellinger, se você for ler a biografia dele, estudou com Milton Erickson. Ele estudou hipnose ericksoniana. Ele ajuda a ir lá para o inconsciente, lá para o fundo. Ele não fica em pai e mãe. Não fica. Pai e mãe, talvez ele queira dizer na linhagem paterna, na linhagem materna, mas pode ser a linhagem masculina dentro da linhagem materna, e não necessariamente as mães. Então, assim, a interpretação talvez tenha sido superficial de uma coisa, de uma das técnicas mais maravilhosas que eu conheço, e que é muito completa. Então, ele trabalhou sim hipnose, ele trabalhou sim com desdobramento, que eu uso através da apometria, que eu prefiro, e não através da hipnose, apesar de ter formação em programação neurolinguística, apesar de ter formação em hipnose, eu prefiro usar a apometria para desdobrar. Ele trabalhou muito com Peter Levine, né? E assim, eu comi bola. Uma das minhas professoras de neurociência, ela falava assim, quando eu estava lá, toda essa técnica acontece lá nos Estados Unidos, depois que vieram as pesquisas do nervo vago, dos hormônios envolvidos, enfim. Mas no começo era meio que empírico, né? Não sabia como que, na verdade, estavam descobrindo ali a técnica e tal. E quando ele começou a desenhar, a rascunhar o processo de neurociência para a reabsorção desses hormônios neurotransmissores, teve um grupo de rolfistas lá no Colorado, nos Estados Unidos, e uma delas era essa minha professora hoje de neurociência, que também é rolfista, e ela falou, uma vez eu estava lá com o Peter Levine, ajudando no curso dele e tal, e o Bert Hellinger estava lá, e eu fui constelada pelo Bert Hellinger. Que legal. Gente, eu não juntei A com B, entendeu? Tico e teco. Depois que eu achei essa foto, que eu lembrei do que ela me falou, eu falei, gente, como eu fui lerda,
devia ter perguntado, me conta como é que foi, como é que ele juntou as duas técnicas, o que que os dois estavam fazendo juntos ali? Provavelmente essa foto é de lá, né? Não sei, enfim. Comi bola, muita bola. Mas enfim, faz parte. A neurociência ainda veio antes da constelação na minha vida, então não tinha assim tanta profundidade na constelação. Gente, tá fazendo sentido o que eu tô falando? Sim, faz, sim, todo mundo tá junto comigo aqui. Dúvidas, por favor, perguntem, falem. Tem alguém aqui, tá escrito iPhone 3, eu não sei nem quem é. Então, aqui a gente já falou a diferença entre trauma e traumatização, né? O trauma é o evento, né? O terremoto, o acidente, o abuso é o evento. A traumatização é o que daquilo fica em mim. Isso vai depender da genética, vai depender da resiliência, vai depender da idade em que aconteceu o trauma, vai depender de como eu lidei com aquilo, vai depender de quanto tempo eu estou negligenciada sem olhar para aquela situação, vai depender de quanto aquilo funciona como um gatilho para outras situações traumáticas dentro do meu corpo, né? Enfim. Onde os traumas se armazenam no sistema nervoso e na memória celular, memória emocional e memória mental, geralmente mental inferior. Bom, vou dar um exemplo aqui do infarto, eu já falei, né? Mas olha, abuso, por exemplo. Vamos supor que uma pessoa vem trabalhar uma questão X e aparece um abuso e aquilo está muito latente dentro dela e às vezes ela não tem memória. Por que não tem memória? Porque em situações de estresse muito grande, o organismo libera hormônios chamados cotocelamidas. São hormônios anestésicos. E a memória fica toda fragmentada, ela não sabe o que aconteceu. E aí você tem que tomar muito cuidado para não falar, para não retraumatizar e não deixar a pessoa pirada, porque se ela não lembra, ela não dá conta. Se ela lembrar é diferente. E mesmo assim, você não vai retraumatizar e ficar falando. Então, é uma técnica onde você pode tratar sem a pessoa falar. Isso que é maravilhoso. Sem a pessoa falar. Então, quando lembra que você encontra a pessoa X, o que acontece no seu corpo agora? Ah, o meu coração dispara. A gente não entrou no assunto. A gente não está falando do que aconteceu. A gente está falando do que acontece no corpo agora. E aí, coração disparado, nó na garganta, aperto no peito, dor de cabeça. E aí, o que que é isso? Imagina uma floresta. E essa floresta é uma analogia ao meu cérebro. Tem uma rede ali de neurônios. De tanto passar pessoas numa trilha ali na floresta, vai ficando mais fácil passar por aquele caminho. A gente facilita a trilha. É a mesma coisa dentro do cérebro. Tem lá uma circuitaria de neurônios. E de tanto passar informação, mais informações num determinado caminho, eu tenho aquela circuitaria mais facilitada. Um exemplo prático. Aprendi a somar na escola. De tanto fazer contas, tem coisas que eu somo de cabeça. Eu facilitei a circuitaria da soma. Agora eu vou aprender a multiplicar. Outro caminho. Tá dor de cabeça. Ai, não quero. Tô cansada. Eu quero andar de bicicleta, não é? Porque gasta ATP, cansa. Mas aí, quanto mais raciocínio é treino, quanto mais eu treino, mais fácil fica aquele circuito. Se no meu treino só passa dor, medo, tristeza, raiva, gente, esses circuitos são, ó, um negocinho vira um de tanto que aquilo passa no meu organismo. Tantas vezes eu fui rejeitada, tantas vezes ninguém me escutou, tantas vezes eu fui traída, tantas. Né? Gente, aquele negócio tá lá uma avenida com sei lá quantas pistas. Sabe aquelas avenidas dos Estados Unidos lá que você não consegue? Você tá na pista da esquerda, meu filho, você morre, você não consegue para direita. De autopistas, tá lá. É assim. É assim. De tanto que você facilitou no seu cérebro isso. Essa circuitaria. O que a gente faz? Permite que o organismo reabsorva aqueles resíduos de hormônios e neurotransmissores de trauma e estresse com a neurociência, que é a minha proposta, que é a minha missão, para que a gente consiga liberar outros circuitos de bem-estar, de prazer, para que quando apareça de novo uma situação dessa na vida, porque vai aparecer, os traumas estão, os eventos estão aí,
eu não fique só naquela trilha. Eu tenha outros caminhos dentro, é a neuroplasticidade. Eu tenha outros caminhos no meu cérebro para agir diferente, sem matar o outro. Ou a mim mesma, né? Modo de dizer. Faz sentido isso? Um exemplo é o boné azul. Sempre falo do boné azul. Vamos supor que houve um assalto. O assaltante tinha boné azul. E aí ficou tudo bem, ok, passou o susto. E aí, toda vez que a pessoa vê alguém de boné azul na rua, o coração dispara. Aí a mente fala assim: não, mas é outro tom de azul. É até uma mulher, não é um homem, é mais baixinho, mais gordinho, não é o assaltante. O coração já disparou. Por quê? Porque ativou aquela trilha. Mesmo que o meu mental diga tá tudo bem. Então, são partes diferentes do sistema nervoso. É essa a diferença. Não é eu já entendi que já passou. Sim, eu já entendi que o assalto já passou. Mas o meu coração disparou quando eu vi um boné azul. Aquilo funcionou como um gatilho, né? Então, a gente tem que buscar esses pensamentos que expressam os sentimentos ocultos. Aquele pensamento, boné azul, é tão rápido aquilo, que ele está ligado a um pensamento oculto de medo, de trauma, enfim, que vai disparar um monte de respostas aqui hormonais, fisiológicas no meu organismo. As pensamentos, elas normalmente os pensamentos de auto-boicote, enfim, né? Elas estão vinculadas a emoções. Então a gente tem que buscar emoção. Quando eu falei para a Edna lá, que ela deu o exemplo dela, eu falei: busca qual é o sentimento, busca qual é a emoção. Se você não conseguir pegar a emoção, qual é a emoção raiz disso, vai ficar mais difícil achar a raiz desse. Não, a gente fica num looping, sabe? Aquilo fica acontecendo na vida, acontecendo na vida, acontecendo na vida. A gente entra num looping. Aquela imagem fica aparecendo, no meu caso, deu uma imagem. Agora tá menos intensa porque eu já trabalhei um pouquinho numa constelação. Eu sei que tem mais camada. Então, a gente entra em comportamentos inoperantes, explode em situações que não precisava tanto, né? Repete padrão, pensamento acelerado, ansiedade, não consegue dormir, tem uma série de coisas que vão acontecendo no nosso organismo, né? E esse conjunto de pensamentos criam uma forma de pensar. De tanto estar naquela trilha, cria uma forma de pensar e determina como eu sinto a vida. Então, traumas lá atrás determinam como eu percebo o mundo, determinam como eu sinto a vida, determinam o meu sistema de crenças. Então, quando eu vou para um relacionamento, eu vou com tudo isso junto. Quando eu vou para o trabalho, eu vou com tudo isso junto, não só a minha ancestralidade, não só. Então, o pensamento aqui, pensamento, eu sou feia, eu não me sinto capaz, eu sou sempre sozinha, esses pensamentos, todos têm uma emoção raiz, estão ligados à mesma emoção. É isso que precisa buscar, senão a gente não sai do lugar, né? Então, por exemplo, aqui, tem uma ferida do abandono. E às vezes a gente é tão pequenininho, na idade em que aconteceu, não tinha como processar aquela dor, não tinha uma estratégia. Então, a estratégia usada para a gente controlar aquela dor era um pensamento, né? Pensamento de que eu não mereço, deixa eu ficar quieta, deixa eu ficar isolada no meu canto. Foi como o organismo deu conta naquela idade, naquele momento, naquela situação. Às vezes faltou acolhimento. No 11 de setembro, por exemplo, esse grupo lá de trauma nos Estados Unidos, eles são especialistas em guerra, né? Então, são especialistas em curar trauma também. Trauma de guerra é muito usado pela NASA, inclusive, em situações, né? Não pode deixar ninguém ter um treco para não perder bilhões de dólares no espaço, né? Porque eles são bonzinhos, mas enfim. E no 11 de setembro, quando as pessoas foram atender lá, fizeram uns estudos. Aqui no Brasil também o grupo veio atender, atender o Boate Kiss, tentou atender Petrópolis, Teresópolis quando desabou lá, mas o governo, enfim, deixa para lá. No 11 de setembro, as pessoas que estavam na rua e fugiram
e se esconderam numa padaria, num bar, tal, se traumatizaram. As pessoas que correram, conseguiram chegar em casa, se traumatizaram. As pessoas que correram e chegaram em casa, e essa casa era um lar, e essas pessoas foram acolhidas naquele momento, daquele susto, ou seja, o organismo dela reabsorveu ali na hora a todos aqueles hormônios e neurotransmissores, às vezes com um simples abraço, e ficou ali quietinho, sem falar nada. Deu tempo para o organismo reabsorver aquilo. Não se traumatizaram. A mesma equipe que foi atender as pessoas lá no tsunami, não lembro o ano que foi isso. Enfim, e algumas pessoas ficaram cegas de vir os parentes se afogando e não conseguir fazer nada. E não, você faz exame, tomografia, não tem nada no cérebro, nada na parte que identifica a imagem. Olha como é forte um trauma. Né? E qual é o sentimento nesse caso? Impotência. Você não conseguiu salvar o seu parente ali. Então, a magnitude, né, do estresse, enfim. Mas a gente tem que buscar essa raiz disso, esse pensamento, esse sentimento central. Então, se a gente for buscar por que ele ficou cego, provavelmente é porque vem um sentimento de incapacidade, de impotência, enfim, né? Mas pode engatilhar. Ou às vezes você está num relacionamento, sei lá, tem seus sentimentos de abandono, e o outro do relacionamento também tem. Nossa, é ferida aberta com ferida aberta. Vai gangrenar o negócio. E às vezes um negocinho que a pessoa fala, o outro já sabe? Não conversa, não tem diálogo, enfim. Tudo vira gatilho. Tudo vira gatilho. Então, esses resíduos de neurotransmissores e hormônios de trauma e estresse é o que a gente precisa reabsorver, é o que a gente precisa trabalhar. Se você está numa selva e tem lá um leão e você consegue fugir desse leão, ok, permita reabsorver esses resíduos. Agora, se esse leão é o seu chefe, que você não pode descarregar, que você não pode tremer na frente dele, que você não pode gaguejar, que você tem que sorrir, e você vai guardando, e você vai guardando, e você vai guardando, chega uma hora que você explode. É essa a diferença, né? E a gente acaba reforçando o looping com comportamentos inoperantes, de evitação, comportamento antissocial, enfim. Cada um ou vai reagir de um jeito, ou vai reagir de uma forma explosiva, ou vai se fechar no mundo e ficar revivendo aquilo internamente. Tudo bem por enquanto? Estão me acompanhando? Então, ó, aqui a gente volta naquilo lá que a Edna falou no começo. Nosso pensamento é para evitar a dor. Eu não quero sentir. E aí a gente entra na zona de conforto desconfortável, né? Tá ruim, mas vamos desse jeito mesmo. É a zona de conforto desconfortável. E a gente fica nesse circuito até a gente perder energia. Aí chora, e vem o sentimento de vergonha, de culpa, tal, a energia se exaure, a gente acalma, mas não trabalhou. Volta para o mundo, volta a viver. E aí acontece de novo um outro gatilho, o negócio blum de novo, com mais intensidade, que vai guardando energia. Tudo isso não sai do sistema, fica esperando a próxima oportunidade para que a dor se resolva, né? Já dei esses exemplos aqui. E tem uma frase da Clarice Lispector que eu amo, 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 que é: pensar é um ato, sentir é um fato. Quando eu falo da raiva, eu estou contando uma história. Quando eu sinto a raiva no meu corpo, quando eu daquela história. E aí é que está o pulo do gato. Tem uma pesquisa nos Estados Unidos de Ai, que universidade que é? Eu acho que é Chicago. Não vou arriscar para não falar besteira, mas o Dr. Eugene Gendlin, que ele trabalhou com a focalização sistêmica. Não focalização, eu que dou o nome sistêmica, porque eu estou usando dentro da constelação sistêmica. Que é o seguinte: 100% do sucesso terapêutico depende de sentir as emoções e as sensações no corpo. 100% do sucesso terapêutico depende de sentir. Ele comprovou isso cientificamente. Tem lá todas as estatísticas, todas as pesquisas do Dr. Eudine.
Eugênio, né? Eugênio. Então, quando eu vou na terapia e fico falando da raiva, se eu puder sentir no meu corpo a raiva, quando eu lembro daquela história e vou falar lá do pai, do avô, do irmão que fez isso para mim, que não sei o que lá, e eu senti, sei lá, ó, o dente tá trincando quando eu lembro disso, minha mão trava, eu tô sentindo, eu tô prestando atenção. E quando eu tô prestando atenção, é aquela parte que guarda lá os resíduos que estão sendo trabalhadas. Se os terapeutas pudessem juntar essa parte, trabalhar isso, 100% do sucesso terapêutico depende disso. E como a gente não fica nisso? Isso já está comprovado, já está comprovado. Por que a gente está tão atrasado? Eu não consigo entender, eu não consigo me dar um. Ah, ah. Faz sentido isso que eu estou falando? E para a gente reabsorver esses resíduos, é sentir. É sentir. É o felt sense. É a sensação sentida no corpo. E ajudar o organismo a abrir uma nova trilha. É a neuroplasticidade. Olha, se Freud fosse atual, ele seria neuropsicólogo, com certeza. Porque agora tem o entendimento dos hormônios neurotransmissores. Por exemplo, assim, no sexo, olha só as pesquisas. Mulher libera ocitocina, que é o hormônio do amor. Ah, se apaixona. Homem não libera ocitocina no sexo. Libera o hormônio do quero mais. Só depois de um tempo que ele vai apaixonar, depois de uma convivência. A hora que você entende a fisiologia, fala assim, peraí, são meus hormônios que estão falando aqui, calma lá. Entende? A gente já, porque senão começa a passar pano para, não, porque ele foi grosseiro, não, ele é alto. Começa, sabe, umas justificativas, nada a ver. E aí depois cai do cavalo, certo? Então, existem técnicas para ajudar o organismo a interromper esse ciclo de dor, que é a reabsorção desses hormônios neurotransmissores de trauma e estresse e a liberação dos hormônios de bem-estar e prazer. É aquela nova circuitaria no cérebro. Eu vou apagar aquela trilha de trauma? Impossível. Mas eu vou abrir outras. Mas pesquisas modernas mostram que a dopamina ela não está só no cérebro, que ela é espalhada pelo corpo, por exemplo, a sensação de prazer. E o mesmo ocorre para os outros, adrenalina, coração, um nó na garganta, a perna treme, é espalhado pelo corpo também. Então, é fácil trabalhar isso. Fácil, simples. Já falei aqui, ó, é Chicago mesmo, ó, a doutora Eugene Gendlin, que é a focalização, é o felt sense, a sensação sentida no corpo. 100% sucesso terapêutico. Adoro ele. E vamos supor, faz sentido até agora do que eu tô falando? Todo mundo tá comigo, tô falando assim, nossa, quanta abobrinha, ou faz sentido? Oi, Elaine, eu gostaria até de complementar, né, a questão das doenças, né? Quer dizer, quando você não resolve isso no campo, né, das energias, dos neurotransmissores, enfim, das emoções, é aí que você começa o processo de instalar as doenças físicas, né? E aí, algumas pessoas, inclusive, conseguem interromper. É possível, Edna. As novas pesquisas, a medicina já sabe que toda doença começa no mental e no emocional. A medicina já sabe isso. Eu tenho uma médica que eu vou periodicamente, anualmente, para check-up e tudo. E aí teve uma vez que ela pegou os exames, né? Nossa, ela pede quase o laboratório inteiro. Nunca vi tanto exame que aquela mulher pede. Aí ela falou assim: olha, isso aqui, eu nem lembro o que que era, um negócio, falou assim: isso aqui é sinal de que você já está começando a manifestar isso no seu mental e no seu emocional. Eu falei: oi? Não, porque tá muito, sabe, tá no limite esse hormônio. Eu não lembro o que que era, né? Eu falei: nossa, olha, essa mulher entende, sabe? Eu falei: olha que legal. E falou: então nós vamos cuidar daqui com homeopatia para você não manifestar, para depois não ter que. Eu falei: gente, que genial isso. E aí, 15%. As pesquisas mostram que 15% das causas de desenvolvimento de câncer são genéticas. 85% são a partir de traumas. Tem alguns vírus também. Aí a porcentagem de vírus eu não sei te dizer. Mas por que que aquele vírus se instala em você e em outro não? Enfim, né?
15% genético, 85% tem causas a partir de traumas. E quando você transmuta esse trauma no emocional, no mental e talvez necessariamente no espiritual, você consegue mudar o tratamento, consegue vir a cura. Não é para abandonar o tratamento físico, mas não dá mais para viver isoladamente, só a mente, só a emoção, só o ancestral, só tá tudo junto e misturado, tudo junto e misturado, né? E muitas vezes o cliente ele chega e fala assim: eu tenho uma angústia que eu não sei te dizer o que é que eu quero constelar. Quantas vezes eu ouvi isso? Ou então fala assim: eu tenho tantos assuntos que eu não sei dizer por onde a gente começa, porque tudo tá sufocante, tá tudo ligado. Vamos pelo corpo. Vamos, a leitura do inconsciente. Então, quando eu falo assim, ok, quando você fala dessa angústia, o que você sente no seu corpo? Agora. Aí, às vezes, a pessoa, não, tá tudo bem. Neurônio espelho. Um boceja, o outro boceja sem estar com sono. Eu tô espelhando. Às vezes eu não tô conseguindo nem respirar de tanto que tá. E a pessoa, não, tá tudo bem. Eu falo, presta atenção um pouquinho no seu cardíaco aqui no seu peito. E aí a pessoa, tá meio apertado, meio. Ok. Por quê? Porque o mental dela tá lá, não sente, não sente, não sente. Tudo bem, eu vou ensinar a começar a sentir. E aí eu vou conversar, tem tom de voz, tem velocidade de fala, tem uma série de coisas para eu conseguir acessar aquela informação. Buscar qual é o sentimento, para buscar o sentimento raiz, a emoção raiz, para buscar a causa num outro tempo, ou, se for no aqui e agora, tudo bem, onde ela está, para buscar essa causa, para eu conseguir promover essa desidentificação. Faz sentido isso? Muito bem. Essa é uma frase, eu não botei de uma das professoras americanas, a Gina Ross. A diferença entre se manter estressado ou não está na atenção e no tempo que se dá ao sistema nervoso para que ele se autorregule. Então, é assim, nossa, Elaine, por que que a sua sessão dura 3 horas, 4 horas? Porque eu estou misturando neurociência com a constelação. Porque eu não vou deixar que a pessoa abrir a caixa de Pandora dela e falar, a parte física você engole aí, porque eu não vou olhar para isso. Não dá, não dá, porque ela vai funcionar como gatilho. Eu lembrei agora de uma pessoa que eu vi numa loja, lembra, numa loja de telefone, acho que era da Vivo. Enfim, eu tava lá, assim, esperando lá a minha vez, e tinha uma moça assim, o olho dela tava tão arregalado, que ela olhava para tudo, que lá é o estado normal dela. Aparentemente, ela estava lá, calma, sentada, resolvendo a questão lá do comprando, resolvendo a questão do plano do telefone, sei lá, ou um defeito, enfim, numa calma. Mas a hora que ela olhava, o olho dela estava tão arregalado, ela estava em prontidão, aquilo lá é sintoma de trauma. E tá lá, assim, como que a pessoa vai vivendo? Ela vai vivendo em alerta, ela vai vivendo em gatilho, ela vai vivendo em estresse, né? Dessa dor que eu falei, entendeu? Sim. Oi, Elaine, você me ouviu? Ouvir essa dor que você falou. É dessa dor que eu falei. É a pessoa, ela vive com essa dor, e aí para ela acaba virando o quê? Confortável, porque do Acostumou. que, entende? Porque ela já nem sabe mais que é possível. Ser diferente. É. E porque muitas vezes os traumas eles são instalados intrauterino ou na infância ou em outras épocas. Então a pessoa já está acostumada com aquilo. Ela nem imagina que é possível ver de uma forma mais leve. Mas é, mas é, né? E aí, se ela tá tão acostumada, ela não busca ajuda, o universo vai conspirar para acontecerem coisas na vida dela que ela vai ter que parar para olhar para algumas situações, né? Então, através da neurociência de trauma, a gente consegue reorganizar o sistema nervoso de uma forma simples, gerando leveza e bem-estar e melhor, permitindo que a constelação flua de uma forma muito melhor, né? Então, muita gente trava aqui, que é buscar a causa e a finalização da constelação. Fica só no, né? A causa raiz, que eu digo que é esse sentimento raiz.
esse sentimento, essa emoção central que liga todas essas dores. Então, quando a outra lá foi para a Europa para buscar uma consteladora famosa, e aí a consteladora mandou ela voltar para o Brasil, porque o campo dela estava muito confuso. Por quê? Porque ela não conseguiu pegar o sentimento raiz de toda. Porque uma imagem de medieval, uma imagem indígena, uma imagem. Tava tudo junto ali, ela não deu conta, né?